Hoje vamos descobrir como a água é criada nos videogames e ver como saímos disso para isso daqui. A água sempre foi um dos desafios mais complexos para os desenvolvedores de jogos. No início dos videogames, a renderização da água era uma tarefa árdua e muitas vezes limitada a elementos simples. Isso porque os computadores e videogames tinham um poder de processamento muito baixo na época, e simular com precisão toda a mecânica e física da água era algo impossível. Mas como sabemos, a evolução tecnológica não para. No entanto, mesmo em jogos mais modernos, a renderização da água ainda não é uma tarefa simples. Em Horizon Forbidden West, por exemplo, as ondas ganham vida de maneira impressionante. Mas como ser alcançado? A busca pela água perfeita é uma missão complexa, que envolve uma grande engenharia gráfica. Os desenvolvedores não apenas estão replicando a aparência da água, mas também reproduzindo sua essência e física dinâmica. A técnica mais simples para criar um efeito de água, que é usada em muitos jogos antigos e até hoje ainda é usada, é a movimentação de normal maps. Talvez você nunca tenha escutado esse termo ainda. O normal map é um tipo de textura especial que simula detalhes de uma superfície, sem aumentar o número de polígonos na malha. De forma simples, ele é frequentemente usado para criar a ilusão de superfícies altamente detalhadas, mesmo em objetos com geometria relativamente simples. O normal map é uma foto especial que a gente coloca em cima do desenho. Essa foto não mostra cores normais, mas sim direções. Cada cor diz ao computador qual direção a superfície deve parecer que está apontando. Isso ajuda o computador a fingir que o desenho tem muitos detalhes sem realmente desenhá-los. Se a gente olhar para os jogos atentamente, a maioria deles usam mapas normais, junto com as texturas, para fazer elas se tornarem mais realistas, sem precisar mesmo aumentar a quantidade de polígonos. Mas ok, vamos entender como eles são usados para simular água. Se eu pegar dois mapas normais e fazer eles se moverem em direções opostas, olha só, isso resulta nesse incrível resultado. Temos um efeito de água no nosso objeto. Os normal maps, ao se moverem em direções opostas constantemente, criam um efeito falso de detalhes de ondas da água. Essa técnica pode ser encontrada em diversos jogos, desde os mais antigos até os jogos mais recentes. Porém, se a gente alinhar nossa câmera à superfície da água, podemos ver que ela está totalmente plana. Para alguns jogos isso não importa, porém em simulações mais realistas, vemos as dobras das ondas e tudo mais. E para isso é aplicado junto outra técnica, chamada Vertex Displacement, ou deslocamento de vértices. Essa técnica é usada para modificar a posição dos vértices de um objeto 3D em tempo real, durante a renderização, com base em informações de texturas ou funções matemáticas. Isso permite criar efeitos visuais complexos, como as superfícies da água. E uma grande referência nesse assunto é o jogo Sea of Thieves. A equipe enfrentou o desafio de simular ondas e correntes de maneira realista, proporcionando uma experiência autêntica de navegação. Muitas vezes, a gente joga um jogo e nem percebe que tem tanta complexidade por trás de algo aparentemente simples. Para fingir essa simulação autêntica de ondas e corrente, a técnica de Vertex Displacement é fundamental. Imagina um navio navegando pelas águas agitadas, subindo e descendo nas ondas de forma realista. Isso é conseguido deformando a malha do oceano constantemente e posicionando o navio de acordo com os vértices da água. Essa técnica não apenas cria a aparência visual das ondas, mas também influencia a física do ambiente aquático. A água reage às interações com os objetos. Um dos desafios ao utilizar a técnica de Vertex Displacement para simular a água é encontrar o equilíbrio certo entre o realismo e o desempenho. A simulação precisa ser complexa o suficiente para parecer convincente, mas também deve ser otimizada para garantir que o jogo seja executado suavemente em diferentes plataformas e configurações de hardware. E não é só ficar deformando a malha de qualquer jeito. Para simular corretamente as ondas oceânicas, normalmente é usado uma fórmula chamada Fórmula Gerstner-Wave, descoberto pelo físico Franz Joseph Gerstner em 1802, e é usado para simular ondas oceânicas realistas em gráficos computacionais, animações e jogos, baseando-se em senoides que descreve a forma e o movimento das ondas oceânicas. A equação envolve a combinação de múltiplas ondas senoidais com diferentes amplitudes, frequências e direções de propagação. A combinação dessas ondas cria uma superfície de água com características realistas, como cristas, vales e movimentos de quebra. Essa fórmula possui várias constantes, no qual podemos personalizar seus valores para criar simulações oceânicas dos mais diversos tipos.
A simulação de ondas e correntes em ambientes aquáticos é um desafio empolgante e complexo, não só para os jogos, mas também para a indústria cinematográfica. E esse é um ponto que não podemos deixar de falar. No cinema, temos simulações de águas incríveis, como nos filmes Piratas do Caribe e Avatar 2. Porém, replicar toda essa física e realismo em jogos não é possível. E você sabe por quê? Nos jogos, temos que renderizar e calcular tudo em tempo real. Se o jogo roda 60 FPS, por exemplo, temos que renderizar e calcular a água e suas interações 60 vezes por segundo. Já no cinema, não temos essa limitação. Os estúdios de cinema podem dedicar horas, dias e até mesmo semanas para renderizar uma única cena de água com o máximo de detalhes e realismo. Eles utilizam técnicas avançadas de simulação, modelagem e renderização, e não precisam se preocupar com a quantidade de vértices, complexidade da simulação e tempo de renderização. Por isso conseguimos ver resultados tão incríveis nos cinemas. Embora os jogos não possam alcançar esse mesmo nível de detalhes, devido às limitações de hardware e tempo, os desenvolvedores trabalham sempre arduamente para criar uma experiência imersiva e convincente. E olha, atualmente temos resultados incríveis nos jogos. Falando tudo isso, dá a impressão que criar qualquer simulação de água nos jogos é um trabalho extremamente difícil, né? E bem, isso não é mentira. Simulações específicas e bem elaboradas envolvem cálculos, física e engenharia. Porém, os motores de criação de jogos estão evoluindo cada vez mais e trazendo tecnologias de alta qualidade já prontas para a gente. Por exemplo, a Unity Engine, que é a engine mais usada no mundo para a criação de jogos, já tem integrada nela um editor de rios, lagos e oceanos, que já atende a maioria dos projetos e jogos que a gente for fazer. E é bem simples de usar, basta criar a malha e pronto. Com alguns cliques, já temos um oceano. E aqui no inspetor, podemos personalizar todos os aspectos da água, indo de direção, amplitude das ondas, aspectos como o quão caótico o mar está, além de elementos de aparência, como a cor do oceano, cor de refração da água, temperatura e outras coisas. Todos esses elementos que seriam, e na verdade são, bem complexos de programar e calcular, já temos prontos nessa solução, que inclusive tem um visual muito bom. E outro desafio é fazer os objetos boiarem na água. Para isso, temos que fazer os objetos seguirem a malha dinâmica da água. Mas a boa notícia é que aqui dentro da Unity já temos um script pronto para isso, que posiciona o objeto de acordo com os vértices correspondentes da água. E olha só, com isso, o objeto segue o movimento da água, dando a impressão que está boiando. Essas mesmas técnicas são usadas em jogos populares, como Sea of Thieves, para simular o movimento realista dos barcos. Olha só, se eu colocar um barco nessa minha cena e aplicar o script anterior, meu barco já vai seguir o movimento do oceano, que é bem legal. Ao aplicar um script semelhante, os objetos podem se comportar como se estivesse flutuando e interagindo com as ondas. Mas claro que o Sea of Thieves tem mecânicas muito mais complexas e únicas em relação a isso. Mas em essência é isso, usar matemática e tecnologia para criar experiências de águas convincentes e envolventes, seja para navegar em um oceano virtual ou explorar um rio misterioso em um jogo. Mas e quando vamos para debaixo d'água? Para criar o efeito submerso, normalmente fazemos mudanças de cores na tela e aplicamos pós-processamento na imagem. De forma mais simples, fazemos a imagem ficar mais azulada, escura e meio borrada. E bem, aqui na Unity é só apertar esse botão que já temos uma simulação básica disso. Olha só. Apesar das simulações de águas envolverem conhecimentos técnicos e matemáticos, as ferramentas modernas de desenvolvimento de jogos, como a Unity Engine, tornam esses processos mais acessíveis. Agora, até mesmo desenvolvedores menos experientes podem criar cenários aquáticos impressionantes e interativos, trazendo à vida jogos que cativam e envolvem os jogadores. E claro, se você tem vontade de entrar nesse mundo de desenvolvimento de jogos, clica no botão de se inscrever aqui embaixo e dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. E bem, nos vemos nele.